Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo super misterioso aqui para vocês. É um caso que envolve muito mistério, do jeito que vocês gostam. Na verdade, como faz 2 sextas-feiras que eu não trouxe, né, o famoso aqui, casos misteriosos que vocês já estão super acostumados, então eu resolvi trazer na segunda para compensar um pouco. Se Deus quiser, essa sexta-feira vai ter o nosso quadro dos casos misteriosos, né? Vocês sabem que eu andava um pouco doente, então acabei não conseguindo gravar todos os vídeos, enfim. Mas eu juro que hoje o vídeo tá muito misterioso e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse caso. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo, deixa o like e o curtir, que é super importante, ajuda muito aqui o canal tá crescendo cada vez mais. Também ativa o sininho de notificações para receber todas as notificações aqui do canal. Então vamos lá, vou contar para vocês esse caso que ficou conhecido como Dorothy Scott. Dorothy Jane Scott estava com 32 anos do ano de 1980. Ela vivia em uma cidade chamada Stanton, na Califórnia, com uma tia e com seu filho de 4 anos. Ela trabalhava como secretária em 2 lojas e, como seus pais moravam em uma cidade bem próxima, ela sempre deixava o seu filho com eles para poder trabalhar e sabendo que o filho estava em boa companhia. Conhecida por todos como uma moça muito carismática, ela passava grande parte do seu tempo em casa. Quando ela não estava trabalhando, ou ela ficava em casa ou ela ia na igreja. Só que algumas coisas estranhas começaram a acontecer na vida da Dorothy. Ela começou a receber algumas ligações misteriosas. Por exemplo, ela recebia essa tal ligação de um homem misterioso que ela não sabia quem era, e ele falava algumas coisas bem assustadoras, como por exemplo, uma vez ele ligou e disse que iria cortar ela em pedaços e que ninguém encontraria os seus restos mortais. Ela ficou extremamente apavorada com essa ligação e ela até comentou com seus pais sobre isso que estava acontecendo. Ela não sabia explicar quem era esse homem e por que ele estava fazendo isso. Teve uma vez também que a mãe dela estava junto e que ele ligou e disse que tinha um presente para ela e deixou o presente no carro dela. Então, quando ela saiu de dentro de casa e foi até o carro, simplesmente tinha uma rosa morta no vidro do carro. Ela ficou muito nervosa e preocupada porque ali mostrava que ele estava por perto e provavelmente ele poderia fazer o que ele quisesse com ela. Ele estava observando os passos dela, assim a gente pode dizer. No dia 28 de maio de 1980, lá por umas 9 horas da noite, a Dorothy ela estava em reunião com seus colegas de trabalho, até que um dos seus colegas não estava se sentindo muito bem. Ele estava com uma marca bem feia num dos seus braços, o que mostrava que possivelmente ele foi picado por alguma aranha. Então ela decidiu levar ele até o hospital. Uma outra amiga foi junto para acompanhar. Então ela leva ele até o hospital. O médico fala que realmente foi uma aranha que picou, pede para as 2 moças aguardarem, porque tem todos os procedimentos ali que os médicos tinham que realizar para deixar o rapaz bem. Então, ali passou algum tempo, as 2 ficaram juntas, até mesmo a amiga da Dorothy fala que nada de estranho aconteceu naquela noite, que a Dorothy estava normal e só ficou ali um tempo esperando até que o rapaz se recuperasse para ele poder ir para casa. Lá perto das 11 horas da noite, o rapaz recebe alta, ele tem que comprar algumas medicações na farmácia. Então, como ele estava indo um pouco cansado e abatido por causa de tudo que aconteceu, da picada da aranha, ele não estava se sentindo muito bem, nem até mesmo para caminhar. Então a Dorothy falou, não, fica aqui, espera, eu vou ali no estacionamento, pego o carro e trago ele aqui na saída bem próximo à porta e você só entra no carro, eu te levo para casa ou na farmácia, enfim, qualquer local. Beleza, então os 2 ficaram esperando ali na porta de saída, tanto a amiga quanto o rapaz que tinha levado a picada da aranha. Então, ok, ela vai até o estacionamento e de repente esses 2 que estavam esperando na porta, veio o carro dela partindo em alta velocidade. O farol, até mesmo a luz, bateu nos olhos deles, eles não conseguiam enxergar quem estava dirigindo e o carro partiu em alta velocidade e foi para uma rua contrária, não seguiu a rota que ele tinha que seguir e simplesmente partiu em alta velocidade. Os 2 não entenderam nada do que estava acontecendo e ficaram, bom, vamos esperar um pouco para ver se talvez ela teve alguma emergência com o filho, alguma coisa do tipo, vamos esperar aqui um pouquinho então. Só que o tempo foi passando e a Dorothy simplesmente não voltava.
Eles ficaram bem preocupados e resolveram ligar para os pais da Dorothy. Falaram tudo o que aconteceu e os pais não sabiam de nada. Então eles concluíram que provavelmente ela foi sequestrada, que na hora que ela entrou no carro para pegar o amigo dela no hospital, provavelmente alguém sequestrou ela e não era nem ela que estava dirigindo o carro naquele momento. Então, eles ficaram bem preocupados e logo já avisaram a polícia sobre o que estava acontecendo. Por volta das 4h30 do dia 29 de maio, o carro da Dorothy foi encontrado pegando fogo em um beco a cerca de 16 quilômetros do hospital. Nem ela, nem o seu suposto sequestrador estavam por perto. Cerca de mais ou menos uma semana depois do sequestro da Dorothy, os pais dela receberam uma ligação desse suposto homem não identificado. Esse homem perguntou se era da casa da Dorothy, se eles eram parentes. A pessoa que atendeu, que no caso foi a mãe, falou que sim, e ele simplesmente falou: "Eu estou com ela", e desligou o telefone. Já no dia 12 de junho, um homem ligou para um jornal local dizendo ser o sequestrador da Dorothy. Na ligação, ele disse que a matou e que ela era o amor da vida dele. Então, ele também disse que pegou ela traindo com outro homem e é claro que ela negou ter essa outra pessoa. Na verdade, ela nem estava namorando na época. Um fato interessante é que esse homem misterioso sabia informações que somente quem estava de noite com ela sabia, como por exemplo sobre a picada da aranha do colega dela, até mesmo o tipo de roupa que ela estava utilizando naquela noite. Essas informações nunca foram reveladas para o público. E as ligações continuaram por muito tempo. Na verdade, normalmente ele sempre ligava lá pelas quartas-feiras, na parte da tarde, sempre quando a mãe dela estava sozinha e era a mãe que atendia essas ligações. Normalmente ele sempre dizia a mesma coisa, que ou ele estava com ela sequestrada, no caso, ou que ele matou ela. Era sempre isso que ele falava, só que as ligações eram muito curtas, muito rápidas e a polícia não conseguia rastrear para saber de onde ele estava ligando. Até que um dia ele ligou à noite, o pai dela atendeu, ele falou aquela mesma história de sempre, só que simplesmente a partir daquele dia ele parou de ligar para a família. Em 6 de agosto de 1984, um homem que estava trabalhando numa construção civil encontrou alguns ossos de cães e humanos lado a lado. Então, no dia 14 de agosto, os ossos foram identificados como de Dorothy Scott pelos registros dentários. No local, eles também encontraram um anel e um relógio, e esse relógio ele marcava o horário de 00:30, mais ou menos ali 1 hora depois que aconteceu toda aquela história do hospital, que os colegas dela viram o carro dela partindo em alta velocidade. Também nunca foi confirmada qual foi a causa da morte. Então, depois que os restos mortais foram encontrados, o homem misterioso voltou a atormentar a família, voltou a realizar ligações, incomodando ali a família, falando algumas coisas, mas mesmo assim a polícia não conseguiu de jeito nenhum rastrear e nem saber quem era esse tal homem misterioso. Ninguém nunca foi oficialmente considerado um suspeito do caso, a polícia não faz a menor ideia de quem foi o responsável por isso. Também, até mesmo na época, eles investigaram o Dennis Terry, que na verdade é o pai do filho da Dorothy, mas também não chegaram em nenhuma conclusão, nem mesmo esse homem estava na cidade na época do sequestro ou do desaparecimento dela. Então, gente, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam sobre esse caso. Realmente é um caso muito misterioso, como eu falei pra vocês no início do vídeo, que deixa a gente pensando, bom, será que esse cara conseguiu cometer o crime perfeito? Porque ele simplesmente ninguém sabe quem era, não conseguiram rastrear as ligações, não conseguiram fazer nada e fica esse mistério até os dias de hoje. Então, se você conhece aí um caso misterioso, pode deixar aqui nos comentários que em breve eu trago aqui pro canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.